E aí, galera, tudo bom? Um bom dia para vocês, né? Hoje, né, eu não vou estar online com vocês, mas vou deixar esse vídeo, né, gravado para que vocês possam dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. E aí, quando eu voltar na próxima semana, a gente vai tirar as dúvidas, né, e debater aí os exercícios, beleza? Vamos lá. Então hoje vamos falar de dois filos do reino animal, né? Dando continuidade, a gente já falou até o filo dos platelmintos. Vamos falar hoje do filo molusca, né? E também dos anelídeos, ok? Então vamos lá. Primeiro, como o próprio nome do nosso filo já vai nos dizer, né, o nome molusco, ele já vai nos mostrar que esses animais são animais de corpo mole, certo? Um corpo mole que geralmente, né, é protegido por uma concha de constituição calcária, certo? Alguns desses indivíduos vão ter uma concha, outros vão ter duas e outros não vão ter nenhuma concha, mas a maioria tem, beleza? Onde é que esses indivíduos vivem? Bem, a maioria vive na água salgada, certo? Mas também podemos encontrar indivíduos em água doce, né? Inclusive falamos aí de quando falamos da esquistossomose, né? Daquele caramujo de água doce que vai ser o hospedeiro intermediário do esquistosoma amazônico, né? E alguns que vão viver também em terra firme, ok? Mas lembrando que a maioria vive no mar, ok? Bem, são protostômios, só relembrando o que significa protostômios. O blastóporo vai originar primeiro a boca, ok? São indivíduos triblásticos, assim como já vimos aí nos platelmintos e nematelmintos, ou seja, vão possuir os 3 folhetos embrionários, e são indivíduos já com celoma verdadeiro, né? Nós estudamos aí sequencialmente os platelmintos, que são acelomados, os nematelmintos, que são pseudocelomados, e agora vamos estudar 2 filos, moluscos e anelídeos, que já são celomados, ou seja, possuem o celoma verdadeiro, ou seja, aquela cavidade corporal que é revestida somente por mesoderme, beleza? Vamos lá. Como é que está organizado o corpo desses animais, certo? Primeiro, eles têm simetria bilateral, ou seja, 2 planos de simetria, né, que conseguimos dividir o corpo dele. Tubo digestório completo significa que ele tem boca e também tem ânus, ok? Completo não significa que vai ter um monte de órgãos. Tem que ter boca e tem que ter ânus, uma entrada e uma saída. Quem não tem ânus, só tem boca, né, é incompleto, como nós vimos lá no caso dos platelmintos. O corpo vai ser dividido em 3 regiões básicas, né? A cabeça, pé e massa visceral. Lembrando que essas 3 partes aí, essa divisão em 3 partes, é de uma forma generalizada. Alguns indivíduos, né, desse filo não vão apresentar toda essa divisão, digamos que de forma completa, né? Mas o melhor exemplo seria, por exemplo, o caramujo. O caramujo, né, que é um gastrópodo, né, ele apresenta essas 3 partes bem definidas. A cabeça, né, que vai estar na região anterior, abriga um encéfalo, né, que na verdade são gânglios cerebrais, e os principais órgãos sensoriais, como olhos e tentáculos. O pé, né, que vai estar adaptado à questão da locomoção. No caso do gastrópodo, por exemplo, que é bem definido, ele vai liberar um muco por onde vai deslizar esse grande pé dele. E a massa visceral, que, como o próprio nome já vai dizer, visceral, né, vai vir de vísceras, abriga a maior parte dos órgãos corporais, como estômago, coração, órgãos reprodutores e excretores também. Ou seja, é onde está concentrado, né, os órgãos que vão estar aí ligados ao metabolismo do corpo desse animal. Esses indivíduos se alimentam, né, tanto de vegetais quanto também de animais. Alguns são herbívoros, outros são predadores, ou seja, carnívoros, e outros ainda são filtradores, vão filtrar a água, né, do lugar onde vivem para retirar nutrientes. Uma observação que eu coloco aqui para os indivíduos que possuem rádula, né? O que é a rádula? Bem, veja só, alguns livros vão definir como dente, outros como língua. O importante é que você saiba que é um órgão, né, que tem lá na boca, principalmente aí associado aos gastrópodes, que vai ser responsável por raspar pedras, né, para retirar algas delas,
ok? Para que eles possam se alimentar. Então eles usam essa rádula para poder pegar o alimento deles que está incrustado em algumas pedras, ok? A digestão, né, ela ocorre tanto de forma intra quanto de forma extracelular, ou seja, eles têm cavidades digestivas, né, no tubo digestório, mas uma parcela da digestão também acontece intracelularmente. Quanto à circulação, né, a maioria tem sistema circulatório aberto, significa que não corre o sangue totalmente por vasos sanguíneos, com exceção dos cefalópodes, que é um grupo que vai ter sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue só vai passar por dentro de vasos sanguíneos, né? Nos cefalópodes e gastrópodes, o líquido sanguíneo possui a hemocianina, que é um pigmento, né, responsável pelo transporte de oxigênio. Em nós, no caso, né, humanos, nós temos a hemoglobina, eles têm a hemocianina, né, que vai dar uma coloração meio que azulada ao sangue deles. Quanto à respiração, né, os indivíduos que são aquáticos têm respiração branquial e os indivíduos terrestres possuem pulmão, né, mas também apresentam respiração cutânea, ou seja, pela pele, branquial, brânquias, pulmonar, pulmão, cutânea, pele, certo? A excreção é feita por metanefrídeos, certo? Que são um ou mais pares de rins. Lembrando que, assim, gente, nefrídeo, né, vem de néfron. Néfron é a unidade funcional dos nossos rins. Então, quando a gente vai vendo a evolução do reino animal, né, em cada filo que a gente vai estudando, os rins eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Eles vão, tipo, evoluindo mesmo, né? Vão apresentando novidades evolutivas e vão mudando o nome. A gente não precisa se aprofundar em estudar o rim desse animal, né? É bom a gente tentar lembrar os nomes que vão sendo dados, né, para cada indivíduo. Lembrando que no Enem, na verdade, ele não vai cobrar, né, essa questão dos nomes exatamente, mas em um vestibular mais tradicional pode ser que cobre, ok? É interessante, como eu já disse, vocês irem fazendo aí aquelas tabelinhas comparativas de animais, né, ao longo dos filos que nós vamos estudando. O sistema nervoso é do tipo gangliolar, né? Ou seja, gânglios nervosos que vão controlar diferentes partes do corpo, sendo que nos polvos e nas lulas, né, esse sistema nervoso é bem mais desenvolvido do que nos outros indivíduos desse filo, certo? O polvo e a lula, eles já têm, digamos que, uma certa inteligência um pouco mais aprimorada do que os outros indivíduos, comparado com os invertebrados, eu vou dizer assim, né? No sistema sensorial, esses indivíduos vão ter os olhos, certo? E um órgão de equilíbrio também, e os tentáculos, que vão ter a função tátil, né? Os olhos, no caso, na visão, os órgãos de equilíbrio para o indivíduo, digamos que se localizar no espaço em que se encontra, e os tentáculos que têm função tátil. Na locomoção, já tinha falado, né, gente, dos gastrópodes, como eles se locomovem, mas, vamos lá, os pés, no caso, são utilizados para escavação ou ancoragem e deslocamento e também natação, né? Então, os indivíduos de vida terrestre, também aquáticos, né, que vivem no fundo do assoalho aquático onde vivem, eles escavam, né, a terra e também vão se ancorar nessa terra, ou seja, se prender, se fixar, né? Alguns vão usar para deslocamento, como já falei do gastrópode, que vai liberar um muco no qual ele vai deslizar, e outros para nadar, né? Como, por exemplo, o polvo e lula, vamos dizer assim. Quanto à reprodução e desenvolvimento, são indivíduos de sexos separados, mas também temos os hermafroditas, ou seja, eles têm uma variedade nesse sentido, né? Existem os dioicos, mas também existem os monóicos. A fecundação, ela pode ser externa ou interna, ou seja, fora do corpo da fêmea e dentro, respectivamente. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, ok? Direto, lembrando que o desenvolvimento direto é quando o indivíduo já nasce com características basicamente do adulto. E o indireto é quando ele vai nascer numa forma laval e vai ter que passar por metamorfose até se transformar no adulto. Quanto à classificação, né, nós temos 3 classes mais importantes, ok? Não estou dizendo que são só essas 3, mas que são as mais importantes. Temos os bivalves, que possuem esse nome por quê? Porque eles possuem 2 conchas, né, que estão bem fechadinhas,
ok? Protegendo o corpo desse animal. Nos bivalves, a parte que está mais desenvolvida é a massa visceral. O pé, ele vai ser meio que atrofiado, né, em formato de um machado, ele tem, mas é bem pequenininho, e esses indivíduos não possuem cabeça. Na maioria, né, esses indivíduos são animais filtradores, ou seja, eles vão filtrar a água do mar para poder se alimentar. E nessa filtração, galera, pode entrar o quê? Partículas indesejadas, certo? Que vão ativar o sistema de defesa desses indivíduos, e nesse sistema de defesa, esses indivíduos vão formar a pérola. Né? A formação da pérola é uma resposta a um corpo estranho. Tá aqui, ó. Há uma areia, micro-organismos, entre outras coisas que podem entrar durante a filtração. Né? Aí uma parte chamada de manto, né, vai secretar uma substância chamada nácar ou madrepérola, certo? Que vai começar a cobrir cada vez mais esses indivíduos, formando no final a pérola, certo? Que tem um valor econômico, digamos assim, né, para nós seres humanos, ok? Inclusive tem gente que tem criadouro, né, de bivalves, né, para poder fabricar essas pérolas também. Tem os indivíduos do grupo dos gastrópodes, né, que ao pé da letra significa estômago nos pés, gastro, estômago, podes, pés. Esses indivíduos são monovalves, ou seja, tem apenas uma concha, né, mas na verdade tem uns que nem vão apresentar concha, certo? Por exemplo, a lesma. A lesma, tá aqui, ó, ela não tem concha, certo? Mas a maioria tem essa concha que vai revestir a massa visceral, ok? Esses indivíduos, como eu já disse, têm o corpo dividido bem definido em cabeça, pé e massa visceral, certo? Tem aqui a cabeça com os tentáculos, nos tentáculos aqui os olhos, o pé, que vai ser essa parte aqui de baixo, e a massa visceral que vai estar protegida dentro da concha, ou exposta no caso aí das lesmas, ok? E para encerrar, tem aí os cefalópodes, né, que são os polvos e as lulas, indivíduos que, né, tem sistema circulatório fechado, como já falei, vão ter a cabeça fundida aos pés, o próprio nome já está dizendo, céfalo, cabeça, poda, pés, cabeça fundida aos pés, né? Então esses tentáculos servem tanto para proteção quanto também para a natação desses indivíduos. Numa medida de segurança para se proteger, ele tem um sifão, né, que vai liberar um jato d'água que vai acelerar o corpo dele. Além disso, ele vai possuir também uma liberação de uma tinta, né, que não é venenosa, não é tóxica, mas vai turvar, vai deixar a água turva, para que os predadores não possam observá-lo, não possam ver para onde ele fugiu. E para completar, eles têm, na minha visão, o maior poder de camuflagem dentro do reino animal, certo? Não é o camaleão, é a lula, é o polvo, são cefalópodes. Inclusive eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o vídeo para mostrar. Espera aí. Bem, gente, enquanto o vídeo está carregando aqui, que eu não sei se ele vai querer carregar, veja bem, os cefalópodes, né? Eles possuem na pele células chamadas como cromatóforos, que vão permitir essa camuflagem, né? Parece que o vídeo vai rodar. Espero que rode. É o plano. Mas qualquer coisa eu mando. Se não rodar aqui na aula, eu mando separado. Pronto, vai rolar. É um poder de camuflagem muito... Veja só. Ele consegue imitar aspectos não só de cor, mas também de textura do local onde está. Então, tipo, ó, ele muda completamente rápido, né, a tonalidade de textura da pele dele. Tem alguns que conseguem, galera, se camuflar no meio da água. Tipo, eles conseguem criar um aspecto de refração de luz que praticamente quando você olha parece que ele está invisível. Vai chegar uma hora que ele vai se camuflar, porque ele está percebendo que o mergulhador filmando, né? E aí ele não está se sentindo ainda seguro com a camuflagem que ele está fazendo. Mesmo assim já dá para perceber, né, a mudança do tom de pele dele.
Galera, olha, se ele tiver parado aí, diga aí. Espera aí. Vou dar uma pausa aqui. Tipo, você está mergulhando aí, né? A gente viu ele se camuflando, mas digamos que a gente vai passar por isso aqui, não vai parecer uma continuação, né, das rochas, ó. É bem interessante essa parte desses indivíduos. Olha agora esse, ó. Não sei se vocês perceberam, ó. Ó, aqui, ó. Olhando assim, eles mudando de cor, é fácil, mas tipo, achar esse indivíduo aqui, né, do nada, é mais... Pronto, basicamente era isso que eu queria mostrar a vocês sobre os polvos e lulas, enfim, sobre os moluscos, beleza? Vamos agora para o próximo filo, o filo dos anelídeos. Uma característica que já vai vir com o nome é que esses indivíduos têm um corpo segmentado em anéis que são chamados de metâmeros. Nós temos aí dois exemplares aqui, a minhoca e o sanguessuga. Na verdade são três classes, né? Aqui estão representados dois nessa imagem aqui. São indivíduos triblásticos, né? O corpo é segmentado, a gente diz que eles têm a metameria nesse caso, né? Metâmeros iguais, metameria igual, que é uma divisão em compartimentos iguais, certo? Pelo corpo todo. Metâmeros ou anéis, como o nome está dizendo, anelídeos. São indivíduos celomados, a maioria com cerdas, galera, que servem para locomoção ou fixação ao substrato. Cerdas é como se fossem os pelinhos, certo? Tá ligado? É tipo aquelas cerdas da escova de dente, aqueles pelinhos da escova de dente. Claro que aquilo é sintético, né? Elas possuem no corpo todo essas cerdas, ok? E orgânicas. Ocorrem tanto na água doce como salgada e também no solo, desde que ele esteja úmido, podendo ser de vida livre ou ectoparasitas de vertebrados. A epiderme possui uma cutícula permeável, isso vai facilitar o tipo de respiração que é cutânea. O sistema digestivo é completo e apresenta forma tubular, certo? Ou seja, tem boca, tem ânus e é como se fosse um tubo ao longo de todo o sistema digestório. O sistema circulatório fechado. Gente, esses são os primeiros animais a possuírem sistema circulatório fechado, certo? Os anelídeos vieram antes dos moluscos, né? Eu já falei lá do sistema circulatório fechado nos polvos, mas o anelídeo ele vem antes, ok? O sangue é bombeado através de vasos sanguíneos para outros órgãos do corpo por 5 pares de arcos aórticos ou corações. Ou seja, ele não tem um coração só, né? São 5 pares de arcos aórticos ou corações que vão bombear, né, esse sangue pelo corpo dele. O sangue é constituído por hemoglobina dissolvida, é um pigmento como o da gente, né? A respiração pode ser por meio de brânquias, né, nos aquáticos, ou pela epiderme, né, cutânea, onde o oxigênio penetra e é transportado pelo sangue para outras partes do corpo. O sistema excretor, constituído por nefrídeos, que removem excretas do celoma e corrente sanguínea diretamente para o exterior. Cada segmento metâmero possui um par de nefrídeos. Na verdade, cada segmento metâmero vai possuir praticamente as mesmas estruturas, já que ele tem metameria igual, né? Uma segmentação bem interessante do filo dos anelídeos, que é o único deles, ok? Acabei repetindo isso aqui. O sistema excretor já tem falado, né? Quanto à questão da reprodução, gente, eles vão apresentar a reprodução sexuada. Apesar de serem hermafroditas, né? Alguns, como por exemplo a minhoca, eles vão ter fecundação cruzada. Vão existir hermafroditas, mas também tem os dioicos, né? Ou seja, tem monóicos e dioicos aqui no grupo também, certo? Mas os monóicos, eles fazem reprodução cruzada, fecundação cruzada. A classificação é de acordo com a quantidade de cerdas. Oligoquetas possuem poucas cerdas. Oligo, galera, é um prefixo que significa pouco, né? Queto, no caso, vai significar cerdas. Então, oligoquetos, poucas cerdas, né? São indivíduos monóicos, ou seja, hermafroditas, né? 2 sexos no mesmo indivíduo. O habitat terrestre úmido, a maioria vive em terra úmida, como por exemplo a minhoca. A respiração do tipo cutânea, ou seja, pela pele, isso na maioria. E são indivíduos detritívoros,
Ou seja, se alimenta de restos orgânicos em decomposição. E aí vem a minhoca, que é muito importante nesse sentido. A minhoca, ela se alimenta de restos, né, mortais de plantas e animais. E aí o que acontece? Quando a minhoca engole o alimento, ela vai engolir junto também a areia, né? E aí quando ela defeca, vai sair as fezes da minhoca com areia, que a gente vai dizer que são o humus que forma aquele solo umífero. Ou seja, as fezes da minhoca servem como adubo. Galera, tem gente que cria minhoca, né, num sistema de minhocultura para vender o solo com minhocas e também com as fezes dela, certo? Porque ela é muito importante para a agricultura. Gente, a minhoca é importante para um solo ser fértil pelo seguinte: primeiro, ela defeca aí o humus, né? Segundo, ela escava túneis no solo que vão deixar o solo mais arejado, mais fofo, vai facilitar a entrada de água, de ar, né? E ela pode, né, como está cavando, ela pode ir no fundo do solo trazer nutrientes que está lá no fundo, um pouquinho mais para a superfície, perto da raiz. Então é muito importante, né, um solo, compreender isso, que um solo com minhocas é um solo que é fértil, beleza? Quanto à reprodução, já falei, né, que são monóicos. A fecundação é do tipo cruzada, ou seja, eles não fazem autofecundação. Desenvolvimento direto, ou seja, forma-se o indivíduo parecido com o adulto. E destaque aqui para o clitelo. O que é o clitelo? O clitelo é uma região, gente, meio protuberante, certo? Ó, aqui no caso dos minhocas que estão namorando, estão cruzando, né? Onde vão ser depositados, uma vai colocar espermatozoides no clitelo da outra, né? E as duas saem meio que grávidas, certo? E aí vai haver a liberação, ó, do casulo, né, que já contém ovos, ok? E esses ovos vão eclodir em novas minhocas. Aqui mais uma cena das duas minhocas aí se reproduzindo, ó, o clitelo aqui, acho que dá para observar que é essa parte mais protuberante aqui, né, ó. Veja que uma está ao contrário da outra, porque uma, né, está colocando espermatozoides no clitelo da outra, beleza? Bem, se a gente analisar o corpo da minhoca, né, ela vai possuir aqui, gente, órgãos que a gente encontra nas aves, como o papo e a moela. O papo, que é para amolecer o alimento, e a moela para triturar o alimento, beleza? Vão possuir cordões nervosos que se estendem pelo corpo todo, certo? Gânglios cerebrais, os 5 corações, como eu já tinha falado anteriormente, os vasos sanguíneos por onde corre esse sangue, né? No final do corpo aqui, o ânus, ok? E o clitelo, né? Que é onde se formam os casulos com ovos. Os poliquetos, né? Poli significa muitos, então possuem muitas cerdas. A maioria vive no mar, certo? A respiração do tipo branquial, são dioicos, ou seja, sexos separados, tem o macho e a fêmea. Também são detritívoros, né? E como exemplo eu tenho as sérpilas e néreis, certo? Que está representado nessa imagem aqui, ó. E para encerrar, temos os irudíneos, que também podem ser chamados de aquetas. Sem, né, quetas, cerdas. Ou seja, indivíduos que não têm cerdas, certo? Podem viver tanto em água doce, como também no solo, né? Apresentam ventosas, essa ventosa para fixação. A ventosa, galera, vai ficar nas duas extremidades. Uma aqui, onde está a boca do animal, onde está sugando o sangue, né? E a outra aqui, na outra extremidade, para prender bem na pele do animal que ela está parasitando. Então são ectoparasitas, ou seja, parasitas externos, que sugam o sangue. Respiração cutânea e o exemplo, claro, a sanguessuga. Gente, o sanguessuga é muito importante para tratamentos, né, de problemas com sangue, né? Ele puxa o sangue lá que está, digamos, coagulado na pessoa, depois de uma cirurgia, por exemplo, né? E faz tratamentos aí de pessoas que têm problemas de sangue que ficam coagulados em algumas partes do corpo. Sem contar também que a saliva desse animal possui um anticoagulante, que é usado, né, em algumas pessoas, aplicado após cirurgias, certo? Para que o sangue não forme coágulos. Por exemplo, trombose, quando a pessoa tem trombose, né? A substância encontrada na saliva desse indivíduo aí, como ela é anticoagulante, ela vai ser usada para indivíduos que têm trombose, por exemplo, ok? Nas injeções. E por fim, né, a gente acaba a nossa aula e vem aí a atividade, né? Depois eu vou deixar lá no grupo, depois da videoaula, para vocês fazerem também a atividade, ok? Então, valeu, um abraço e até semana que vem. Tchau!